Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à aula do dia 9 de dezembro, dia do fonoaudiólogo. Essa aula com este tema maravilhoso, que é a aplicação do mascaramento clínico na audiometria tonal limiar. Essa é uma parceria do software WinAudio comigo, Cris Bueno. Quero primeiramente parabenizar a todos nós pelo nosso dia do fonoaudiólogo, essa ciência linda, maravilhosa. Eu tenho anos de formação, e se eu pudesse voltar lá atrás no tempo, eu faria a mesma escolha. Eu escolheria a fonoaudiologia. E eu brinco que eu acho que é ela que me escolheu. Eu não sei você. Para quem não me conhece, eu sou a fonoaudióloga doutora Cristiane Bueno Salles. Sou especialista em audiologia, linguagem e saúde coletiva pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Sou mestre e doutora em ciências da saúde pela UFMG. Fui professora do curso de graduação do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks durante 12 anos. O curso, ele foi um dos pioneiros aqui em Belo Horizonte, o curso do Isabela Hendricks. Quem é de Belo Horizonte ou de Minas Gerais conhece muito bem. E ele fechou na pandemia. Então, eu também me desliguei por esse motivo. Sou docente de cursos de pós-graduação, de módulos de cursos de pós-graduação. Sou fonoaudióloga há 20 anos. Atuo na clínica Caminho do Som, aqui em Belo Horizonte, com a realização do diagnóstico audiológico. Tenho a empresa Fonogestão de cursos e treinamentos e presto assessoria para a CAS, que é uma empresa de Minas Gerais, consultoria e assessoria em serviços de saúde. Se você ainda não me segue no Instagram, passa a me seguir. Você vai ter conteúdos de audiologia, audiometria, imitanciometria, mascaramento, laudo, raciocínio audiológico. Então, meu Instagram é Cris Bueno Fono. E eu estou muito feliz com essa parceria com o software WinAudio e com a parceria para dar de presente para você que é fonoaudiólogo e atua com audiometria, imitanciometria, ou na audiologia ocupacional, realizando audiometria para fins ocupacionais, ou ali na audiologia clínica, realizando diagnóstico audiológico com audiometria, logoaudiometria e imitanciometria. Então, hoje nós vamos falar de mascaramento, mas antes do mascaramento propriamente dito, tem algumas considerações muito importantes. Bom, temos a nossa Lei 6965, que é do dia 9 de dezembro de 1981. Então, primeiro eu gostaria de dizer para vocês que nós somos uma profissão regulamentada. Nós temos nossas atribuições, nossas competências. Então, pode se achar mesmo. Nós somos uma profissão regulamentada. Então, nós não somos subservientes a nenhuma outra profissão. O fonoaudiólogo é o profissional com graduação plena em fonoaudiologia, que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento dos padrões de fala e da voz. Então, você, fonoaudiólogo, parabéns pelo nosso dia e se aproprie da nossa lei, se aproprie da nossa profissão e não aceite trabalhos que não são dignos da nossa profissão. Eu convido vocês também a abrirem. Eu sugiro fortemente que após essa aula você baixe o nosso código de ética. Sugiro fortemente que você baixe o nosso código de ética. É só escrever código de ética da fonoaudiologia e você vai ter o nosso código de ética. E aí você vai ler sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, sobre infrações éticas, para que você compreenda todo o escopo dos nossos direitos enquanto fonoaudiólogos e dos nossos deveres, e para que você também não cometa nenhuma infração ética na nossa profissão, tá bom? Eu gostaria muito de conversar com vocês sobre o código de ética da fonoaudiologia, mas daria outra aula, quem sabe num outro momento. Nós aprendemos sobre o código de ética lá nos primeiros períodos da faculdade, e muitas vezes a gente depois nem se lembra mais. Então, agora é o momento de baixar o código de ética e ler minuciosamente, cuidadosamente, sobre os nossos direitos e deveres e sobre as demais considerações que existem no código de ética, ok? Para falar de anamnese, a anamnese é o início de tudo. Então, quando em toda aula, se eu der uma aula de laudo audiológico, se eu der uma aula de audiometria e imitanciometria, raciocínio audiológico, ou nessa aula de mascaramento, a primeira coisa que eu vou falar é a anamnese. Porque a avaliação audiológica, a avaliação audiológica pode ser aqui, nesse escopo, de um programa de conservação auditiva, em que os fonoaudiólogos realizam PCA, que é justamente um módulo, agora que o WinAudio tem um módulo de PCA, você que trabalha com PCA, com audiometria para fins ocupacionais, você precisa conhecer o módulo de PCA. Então, se você trabalha na avaliação audiológica dentro de um programa de conservação auditiva, realizando audiometria para fins ocupacionais, o seu objetivo é, claro, né, desenvolver e prestar essa assessoria em um PCA e também realizar audiometria para fins ocupacionais. Mas o objetivo da avaliação audiológica aqui nesse caso é realizar a audiometria com o objetivo de avaliar desencadeamento ou agravamento de paímpse. E todo o desenrolar
desse caso se por um acaso tiver desencadeamento ou agravamento de PAIMPS. Por outro lado, e não menos ou mais importante, existe um público que trabalha com avaliação audiológica dentro de clínicas que prestam um diagnóstico audiológico. E aí, esse público realiza audiometria tonal, logoaudiometria e imitanciometria, e o objetivo aqui é estabelecer um diagnóstico audiológico mais completo, porque tem a logoaudiometria e a imitanciometria, estabelecer sim um diagnóstico audiológico, um laudo, estabelecendo tipo, grau e configuração da perda auditiva, sempre que for possível laudar tipo, grau e configuração, e aqui é para justamente nortear em relação a, será que esse exame, junto com a hipótese diagnóstica, junto com a anamnese, e em equipe multidisciplinar, nós realizamos os exames auditivos e entregamos para o otorrino, e ali, na hipótese diagnóstica, na avaliação dos exames auditivos, será que o paciente tem alguma doença otológica? Será que é surdez súbita? Será que é doença de Meniere? Otosclerose? Neurinoma do acústico? Será que é fratura da crura do estribo? Será que é deiscência do canal semicircular superior? Então, aqui na audiologia clínica, em que nós realizamos audiometria, imitanciometria e audiometria com logoaudiometria, o mascaramento começa aqui. Será que eu vou aplicar mascaramento? Será que trata-se de uma possível doença otológica que tem correlação com patologias de orelha média? Ou será que é uma neurosensorial, presbiacusia, PAIMPS? Então, todo o raciocínio de mascaramento clínico começa no início da avaliação audiológica, seja para audiometria para fins ocupacionais ou para audiologia clínica aqui, de um diagnóstico mais aprofundado, tudo começa na anamnese, na hipótese diagnóstica do que eu vou encontrar a partir dos dados da anamnese. E não menos importante, a meatoscopia. Eu preciso citar a meatoscopia, porque se tiver uma rolha de cerúmen obstrutivo, por exemplo, eu posso ter falsos gaps aéreo-ósseos também por causa de uma rolha de cerúmen obstrutivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração numa aula de mascaramento. Eu sugiro fortemente a vocês que baixe no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia o nosso guia de orientação na avaliação audiológica. Basta buscar no Google, guia de orientação na avaliação audiológica, Conselho Federal de Fonoaudiologia, ou já no próprio site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, procurar pelo guia. Ele é um grande norteador de todo mundo que trabalha com audiometria, logoaudiometria e imitanciometria. E também tem um tópico específico para audiologia ocupacional, ok? Dentro da audiometria tonal limiar, no nosso guia de orientação da avaliação audiológica, ele traz o audiograma sugerido pela ASHA. Então, hoje, quem trabalha com audiometria, sugere-se a utilização deste audiograma. Esse audiograma, o que tem que ele nos ensina? Ali, as frequências, as oitavas de frequências, 250, 500, 1000, 2, 4 e 8, são linhas contínuas, 750, 1500, 3 e 6 são linhas pontilhadas. E sugere-se também a utilização de um audiograma para a orelha direita e outro para a orelha esquerda. Isso também está no nosso guia. E nós temos que usar o símbolo de mascaramento quando é utilizado o mascaramento. Então, quando a gente tem uma orelha testada e a orelha não testada, essa orelha testada tem que receber o símbolo de mascaramento. Se foi mascarado via aérea, a orelha testada recebe o símbolo de mascaramento na frequência em que foi testada, utilizando o mascaramento na outra orelha, na não testada contralateral. Quem recebe o símbolo de mascaramento? Sempre a orelha testada, a ruim. Aqui, a gente joga mascaramento, não recebe esse símbolo. Então, aqui é a simbologia que está no guia de orientação também. Então, você que não utiliza a simbologia de mascaramento, saiba que você não está trabalhando a partir das recomendações do nosso Conselho Federal de Fonoaudiologia, porque na página 38 do guia, ele fala, caso seja necessário o uso de mascaramento, o profissional deve indicar a intensidade utilizada para o teste de via aérea, via óssea e a logoaudiometria, conforme o caso, e adotar os símbolos apropriados para os limiares de via aérea e via óssea obtidos com mascaramento. Então, lá na via aérea e na via óssea, nós temos que colocar o símbolo e também indicar a intensidade utilizada. No software WinAudio, tem um campo em que você coloca o mínimo e o máximo de mascaramento utilizado. Se caso tenha sido utilizado mascaramento na audiometria, tem esse campo. Então, o WinAudio já já utiliza o símbolo apropriado de mascaramento de via aérea e via óssea, como tem o campo também para indicar a intensidade usada, mínimo e máximo, e indicar a intensidade usada na logoaudiometria também. E aí, eu faço a pergunta. Eu sei que quem está assistindo a aula pode trabalhar aqui em um programa de conservação auditiva ou em uma clínica de medicina do trabalho e trabalha com audiometria para fins ocupacionais. Nesse caso, você, na grande maioria das vezes, não vai fazer logoaudiometria e não vai fazer imitanciometria. Então, eu vou te convidar para, mesmo que você não faça logoaudiometria, você venha para esse raciocínio de um exame que precisa de logoaudiometria, tá bom? E você que está aqui na audiologia clínica, que faz audiometria, logoaudiometria e imitância, vem para esse raciocínio também. Porque nós vamos pensar agora, numa aula de mascaramento, nós vamos precisar, vou falar de novo, nós vamos precisar pensar em uma audiometria em que se realiza via aérea, via óssea e logoaudiometria. Então, eu faço essa pergunta para você.
Após a obtenção dos limiares de via aérea das duas orelhas, o que será que a gente precisa fazer primeiro? Via óssea ou logo audiometria, nesse exame mais completo? Vou deixar essa pergunta e vou respondê-la ao longo dos próximos slides, ok? Vamos entrar no mascaramento, esse presente da aula de mascaramento em parceria com o software da WinAudio na semana Fono Week. Antes de entrarmos propriamente dito em mascaramento, algumas considerações importantes. Esse slide aqui é o maior erro de quem trabalha com audiometria. Você entrega gaps isolados de 3 e 4 mil, gaps de 15, gaps de 20, em que, se existir um gap de 15 e um gap de 20, é uma perda mista. Mas, às vezes, o paciente não tem nenhuma história de alteração de orelha média, não tem nada na anamnese, na hipótese diagnóstica, que indique alteração de orelha média, se você trabalha aqui com audiometria para fins ocupacionais, ou você está fazendo audioimitância, tem uma curva A, não tem nenhuma alteração de orelha média, mas tem perda mista. O que será que está acontecendo? Você está entregando exames errados assim? Quais as possibilidades? Responda você. Quais as possibilidades antes de entregar exame errado? A primeira possibilidade é o colabamento auditivo. Então, quando a gente coloca o fone, mesmo se abrir assim, né, o pavilhão e o conduto auditivo externo antes de colocar o fone, muitas vezes ao colocar pode existir colabamento. E o colabamento é um fenômeno em que a via aérea pode ficar pior do que realmente ela é. Pior em torno de 5 a 50 dB. Então, vários estudos indicam que os idosos são mais propensos à ocorrência do fenômeno de colabamento auditivo e manobras específicas de recolocação do fone são recomendadas nesse caso. Então, se a gente tiver uma via aérea muito pior e falsos gaps, que a gente identifica que, opa, esse gap não está conversando com a anamnese, com a hipótese diagnóstica, não está conversando com a imitância, se por um acaso você fez imitância, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Tirar o fone, fazer uma massagem, uma manobra, abrir o pavilhão, assim, e recolocar o fone e repetir os limiares de via aérea para verificar se eles são melhores do que a primeira vez que a gente fez a audiometria. Próxima possibilidade, ondas estacionárias. É um fenômeno que pode piorar a via aérea e fazer com que essa via aérea seja pior do que realmente ela é. Então, nós realizamos tom puro de 1000, né? Vamos realizar 1000, a gente vai fazer a audiometria, começa com 1000, 2, 3, 4, 6. E a onda sonora, ela é uma onda, uma pressão sonora. O tom puro é uma pressão, uma onda sonora. E às vezes, quando chega ali em 4 e 6, a onda fica estacionada, dependendo do conduto auditivo externo do paciente. Então, é aquele exame que às vezes a gente vê 1000 está em 5, 2, 3, 4, aí 6000 está em 30. E aí sobe 8. Às vezes, será que a gente vai colocar, vai ter que laudar a perda auditiva na frequência de 6? Antes de cometer esse erro, se o paciente não tiver realmente uma perda auditiva, o que nós precisamos fazer? A mesma coisa se a gente pensar no colabamento. Então, pode ter sido colabamento? Pode ter sido onda estacionária. Mesma coisa, retira o fone, massageia, tira, aí que tem que fazer massagem mesmo. Tira, massageia, abre o conduto, aí aquela onda estacionada, ela sai, a pressão sonora sai, recoloca, e muitas vezes aquela frequência de 6000 melhora. Só que a onda estacionária não acontece só em 6000, acontece em 4 também, e pode gerar um falso gap. Então, porque a presença da onda estacionária pode influenciar a intensidade do som apresentado. Se isso for observado, indica-se o reposicionamento do fone, pois há possibilidade de melhora do limiar de via aérea, ok? Então, tá bom. E outro fenômeno, vocês conhecem o fenômeno de colabamento auditivo, que pode piorar via aérea, o fenômeno de onda estacionária, que pode piorar via aérea, mas existe o fenômeno de radiação acústica, que é um fenômeno que pode melhorar via óssea. Então, esse é um artigo que ilustra muito bem. Vocês podem pesquisar esse artigo no Google, ele é de livre acesso. Então, ele se chama Efeitos da Radiação Acústica na Obtenção dos Limiares Ósseos. Se vocês lerem esse artigo, vocês vão entender perfeitamente o que é o fenômeno da radiação. A radiação acústica é a possibilidade de escutar os estímulos acústicos radiados pelo vibrador ósseo, também pela via aérea, devido à transmissão de sua energia para dentro do meato acústico externo, reforçando a audibilidade de percepção auditiva da via óssea em altas frequências. Então, pensem, quando nós testamos a via óssea, nós utilizamos o vibrador. O paciente, ele escuta a via óssea pelo vibrador, então, pelo vibrador, a via óssea é estimulada, mas em alguns pacientes o fenômeno da radiação acontece porque ele escuta a via óssea aqui pela estimulação direta da cóclea e ainda um som acrescido pela sensação do som entrar novamente no meato acústico externo. Então, reforça a audibilidade de via óssea, e isso faz com que, em alguns pacientes, a via óssea seja melhor do que realmente ela é. Quando, então, nós percebermos que existe, nós já refizemos via aérea, porque provavelmente pode ter acontecido colabamento ou onda estacionária, se ainda assim permanecer via óssea melhor, por causa de gap aéreo ósseo inexistente, a gente fala assim, esse caso não é mista, não tem um gap de 15 ou de 20 em 3 e 4 mil. O que a gente precisa fazer? Mascarar.
Então, quando tiver, vocês vão ver nos próximos slides, quando tiver gap maior que 10, ou seja, gap de 15 ou mais, nós vamos aplicar o mascaramento, e aplicando o mascaramento, aí essa via óssea pode piorar. Por isso que às vezes a gente pensa assim, ué, mas essa via óssea foi adquirida ali em 15, mas eu mascarei, ela desceu para 20? Se isso aconteceu, é porque existiu o fenômeno de radiação acústica. Então, pode acontecer sim, ao aplicar o mascaramento, a via óssea piora um pouquinho, porque às vezes ela estava um pouquinho melhor, porque aconteceu o fenômeno de radiação acústica. Então, conhecimento é libertador, né? Na radiação acústica, esse sinal de via óssea pode ser suficientemente intenso para servir como uma pista adicional aos pacientes quando respondem aos estímulos apresentados na via óssea. Os limiares ósseos desse paciente podem ser deturpados, apresentando-se melhores do que são na realidade. Esse achado, quando existe o fenômeno de radiação acústica, pode produzir gaps aéreo-ósseos inválidos, principalmente em quem? Nas frequências altas. Ou seja, às vezes a gente vai estar diante de um paciente que está tendo fenômeno de radiação acústica, com melhora dos limiares de via óssea, principalmente em 3 e 4 mil. E quando a gente aplica o mascaramento corretamente, essa via óssea às vezes diminui, ela piora um pouquinho, e a gente acha estranho, mas não é estranho. É porque antes, sem mascaramento, tinha via óssea melhor do que realmente ela é, ok? E outra possibilidade de falso gap aéreo-ósseo é a calibração do equipamento e a aferição da cabina acústica. Então, nós sabemos que os audiômetros, eles têm que ser calibrados a cada 12 meses. Mas vocês já perceberam que antes de chegar ao período da calibração do equipamento, às vezes a via óssea começa a ficar alterada, via aérea começa a ficar pior em 250 e 500, via óssea começa a ficar pior ou melhor em todos os pacientes. Então, se a gente começar a perceber que os limiares, eles não estão tão calibrados, a gente está tendo os mesmos achados de piora de via aérea em 500, em 250, ou piora de via óssea, ou melhora de via óssea, a gente precisa avaliar uma possibilidade de calibração antes de 12 meses, porque às vezes pode estar acontecendo ali que a gente está encontrando exames que não são fidedignos por causa da calibração do audiômetro. E a mesma coisa acontece na aferição da cabina acústica. Então, a gente tem um parecer do Conselho de Fonoaudiologia que dispõe sobre a aferição também da cabina acústica, aferição não só do audiômetro, mas da cabina também. Então, isso vocês já sabem, trouxe apenas a título de curiosidade, ok? Então, se encontrarmos exames audiométricos com gap aéreo-ósseo maior que 10, nas frequências de 3 e 4 mil, em pacientes sem histórico de alteração de orelha média, o que a gente precisa fazer? Precisamos tirar o fone, massagear, fazer manobra, recolocar o fone, repetir via aérea, porque pode ser colabamento ou onda estacionária. Se continuar, aí melhorou um pouquinho via aérea, mas continua com um gap de 15. Então, a gente precisa mascarar a via óssea, porque pode ser fenômeno de radiação acústica. Então, depois dessa aula, você não vai entregar mais perdas mistas com falsos gaps aéreo-ósseos em pacientes que não têm gap de 15. Entregar perda mista, sim, para todo mundo, porque você não refez via aérea e não aplicou mascaramento em via óssea. Isso não vai acontecer mais, a partir da aula de hoje. Combinado? Então, vamos para a aplicação do mascaramento. E eu quero dizer para vocês que tudo que será dito nessa aula de mascaramento não foi tirado da minha cabeça, não foi a autoria da Cris Bueno. Eu utilizei os livros A Prática da Audiologia Clínica, Avaliação Auditiva Básica da coleção Cefac, a aplicação do mascaramento em audiologia, o mascaramento na avaliação audiológica, a audiologia clínica da série otoneurológica e o tratado de audiologia. Tudo nos próximos slides tem em livros validados e consolidados na audiologia. Nada foi retirado da minha cabeça. Então, podem ficar tranquilos, porque não tirei de nenhuma informação que estava voando por aí, eu peguei a informação. Não, estão nos livros. Só que eu fiz um apanhado. Em determinado momento da minha vida profissional, eu peguei todos os livros de mascaramento, estudei e trouxe para uma linguagem mais acessível para os meus colegas, ok? Então, vale ressaltar que não existe um único procedimento correto para o uso do mascaramento. Existem técnicas. As mais conhecidas atualmente é a técnica de Rude e a técnica de atenuação interaural. Qualquer técnica utilizada deverá estar sempre fundamentada em pressupostos teóricos e empíricos. Desse modo, o profissional terá condições de decidir qual o melhor procedimento de mascaramento utilizar em cada caso. E modificá-lo significa quanto de mascaramento utilizar, caso seja necessário utilizar mascaramento. Então, na audiometria tonal limiar, um dos objetivos da audiometria é avaliar as orelhas separadamente. Se nós tivermos limiares auditivos normais bilateralmente, não será necessário aplicar mascaramento. Mas se nós tivermos perdas, tivermos limiares auditivos assimétrico entre as orelhas, nós precisaremos mensurar os limiares de uma orelha melhor e medir os limiares de uma orelha pior sem a ajuda da orelha melhor. Então, algumas vezes, a orelha contralateral, a orelha não testada, no caso a boa, pode ajudar nos limiares da orelha testada. Pode acontecer a lateralização ou audição contralateral. Se existir a possibilidade de audição contralateral, da ajuda dessa orelha não testada, a orelha boa, ajudar nos limiares da orelha testada, existe a necessidade do uso de mascaramento.
que é o mascaramento? É o processo pelo qual o limiar de audibilidade para um som é piorado, porque a gente joga mascaramento. Então, aqui eu tô falando assim, essa aqui é a orelha não testada, tanto faz, poderia ser a orelha direita ou a orelha esquerda. Então, essa aqui é a não testada, e essa é a testada. Se existir necessidade de mascaramento, e nós vamos ver atenuação interaural por via aérea, via óssea e logo audiometria. Então, tá bom, essa orelha é boa, e essa daqui, essa tem limiar de 10, essa tem limiar de 60 de via aérea, ok. Então, essa daqui vai ajudar, se eu estiver testando essa? Vai, ela vai responder por essa ruim. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um ruído mascarante, eu vou aplicar mascaramento na orelha não testada, na orelha boa, e eu vou piorar temporariamente o limiar de audibilidade dessa orelha boa, para que ela não ajude na obtenção dos limiares da orelha ruim, da orelha testada. Então, número 2, a quantidade pela qual o limiar de audibilidade para um som é elevado, ele é piorado porque a gente joga mascaramento. Então, é a diminuição da percepção de um som, um tom puro, pela introdução do ruído mascarante, para evitar a audição contralateral durante a avaliação audiológica. O mascaramento reduz a sensibilidade da orelha não testada, faz com que ela piore, então ela reduz a sensibilidade da orelha não testada ao estímulo utilizado para possibilitar a obtenção dos reais limiares obtidos pela orelha testada. Por que mascarar? Para eliminar a participação da orelha não testada na avaliação da testada. Então, o mascaramento deve ser utilizado com o objetivo de manter a orelha não testada ocupada, para que não interfira no exame real da orelha testada, quando os limiares de via aérea ou de via óssea não forem simétricos, como nos casos de perdas unilaterais ou bilaterais assimétricas. E para falar de mascaramento, a gente tem que entender o que é a atenuação interaural. A atenuação interaural é redução de energia, é perda de energia. A gente tem atenuação interaural quando avalia via aérea, a gente tem atenuação interaural quando avalia via óssea e também na avaliação da logoaudiometria. Então, vocês vão entender que a atenuação interaural é diferente dependendo da avaliação. Mas a atenuação é a perda de energia. Por exemplo, se eu dou um estímulo aqui na orelha esquerda, existe uma perda de energia e a orelha direita vai ouvir, mesmo que eu der um estímulo desse lado esquerdo, perdendo energia, a orelha direita vai ouvir. A mesma coisa acontece ao contrário. Se eu der um estímulo do lado direito, existe uma perda de energia e o lado esquerdo vai ouvir. Só que a atenuação interaural é diferente entre via aérea, via óssea e logo audiometria. E é isso que nós vamos aprender. Como é que é a atenuação interaural por via aérea? Quando a gente coloca o fone TDH39 e a gente vai avaliar via aérea da orelha direita, via aérea da orelha esquerda. Por exemplo, esse é o quadro de valores médios de atenuação interaural para via aérea específico para cada frequência. Então, os autores Goldstein e Neumann, em 1994, eles falam assim, existe uma perda de energia diferente por frequência específica em relação à via aérea, quando eu utilizo um fone supraoral, um fone TDH39, por exemplo. Se eu der um estímulo de um lado com o fone TDH39, os autores falam assim, as frequências de 250, 500 e 1000 têm uma perda de energia de 40. Uma orelha vai passar a ouvir pela outra só depois de 40 dB de redução dessa perda de energia. Em 2000 e 3000, essa atenuação interaural é específica, é 45. E 4, 6 e 8 é 50. Então, se você utiliza atenuação interaural diferente, de acordo com esse quadro, Goldstein e Neumann, 1994, pode continuar dessa forma, tá certo. Mas existem duas possibilidades na literatura. Nós podemos utilizar atenuação interaural por frequência, específica em relação à via aérea, mas tem muitos outros autores que falam assim, em virtude da grande variação encontrada nos valores de atenuação interaural por via aérea, autores recomendam 40 como parâmetro para decidir a necessidade ou não de usar o mascaramento durante a obtenção dos limiares tonais por via aérea. Então, as duas possibilidades estão certas. Entenderam isso? Se você utiliza atenuação interaural específica por frequência, eu utilizo 40 para 250, 500 mil, 45 para 2 e 3 e 50 para 4, 6 e 8. É porque você utiliza os autores Goldstein e Neumann, 94. Pode? Claro, tá certo. Mas você não pode dizer que quem utiliza 40 para tudo, para todas as frequências, está errado, tá? E se você fala, eu uso atenuação interaural 40 para todas as frequências de via aérea. É assim que eu utilizo, tá certo? Certíssimo. Tem respaldo científico para as duas possibilidades. O que você não pode dizer é que quem usa frequência específica para atenuação interaural de via aérea está errado. Entenderam que as duas possibilidades têm respaldo científico? As duas possibilidades estão certas. Eu, Cris Bueno, optei por utilizar 40 dB para todas as frequências de via aérea. E isso está mais certo? Não. Foi uma opção minha. Então, aqui, no raciocínio, eu vou utilizar 40 dB para todas as vias aéreas. E se você utiliza diferentes atenuações interaurais em relação a frequências de 250, 500, 1000, 2, 3, 4, 6 e 8, pode continuar que tem respaldo científico e está certo. Então, o que significa atenuação interaural por via aérea? Significa que, na orelha direita, por exemplo, na frequência de 1000, se eu der um som de 90, perde 40 dB de atenuação interaural, e a orelha esquerda escuta em 50. Então, se a orelha esquerda tiver limiar
50 dB melhor, 40, 30, 20, ela vai ajudar, quando eu estiver dando um tom puro de 90, ela vai ajudar nessa obtenção dos limiares, então eu vou ter que aplicar mascaramento na orelha esquerda para testar os limiares de via aérea da orelha direita, tá bom? A atenuação interaural por via óssea, ela é essencialmente zero. Essencialmente significa que ela não é obrigatoriamente zero. Pode existir uma atenuação interaural um pouquinho diferente de zero. Por exemplo, se eu colocar o vibrador ósseo na orelha direita e todos os limiares estiverem normais, pode ser que eu encontre 5, 5, 5, 10, 10. E se eu colocar na orelha esquerda, pode ser que eu encontre 10, 10, 5, 5, 10. Então, pode ser que na obtenção de uma via óssea de um lado e via óssea do outro, eu obtenha limiares 5 dB de diferença um do outro? Pode. O que nós não podemos afirmar é que quem respondeu obrigatoriamente para a orelha direita foi a orelha direita na via óssea, e quem respondeu para a orelha esquerda foi a orelha esquerda na via óssea. Porque o vibrador ósseo estimula as duas cócleas simultaneamente, o que significa que a melhor cóclea vai responder. Então, se você colocar a via óssea na orelha direita, se aqui for 5 e aqui for 10, pode ser que aqui responda em 5. E se você colocar na orelha esquerda, essa aqui é 10, mas pode ter sido a ajuda da orelha direita. Então, definitivamente, isso não existe. Nós não devemos pesquisar uma via óssea da orelha direita sem mascaramento e outra via óssea da orelha esquerda sem mascaramento, porque nós não podemos afirmar, em hipótese alguma, que a via óssea, coloquei o vibrador ósseo na direita, é da óssea da direita. Coloquei o vibrador ósseo na esquerda, é a óssea da esquerda. Não. Nós vamos fazer uma via óssea, e a sugestão dos livros é colocar esse vibrador ósseo prioritariamente na melhor via aérea, e aí nós vamos avaliar se existe a necessidade de mascaramento. Então, a atenuação interaural para a via óssea é essencialmente zero. Nós temos que considerar que a atenuação de via óssea é zero, mesmo que seja dessa forma, essencialmente zero, mas a atenuação de via óssea é zero. O que eu dou de estímulo, a outra cóclea escuta. O que eu der de estímulo aqui, a outra cóclea escuta na mesma intensidade. E aí, uma coisa interessante, via óssea pode dar pior que via aérea? Na teoria, não, nunca. Mas na prática, às vezes, acontece. Então, às vezes, a gente tem ali um limiar de via aérea de 40 e o limiar de via óssea deu 45. Nossa, mas isso não pode acontecer. Na teoria, não. Mas na prática, às vezes, uma via óssea pode ficar... Se você reposicionou o fone e a via óssea deu 5 dB pior que via aérea. O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, nós vamos acoplar a via óssea. E por que na prática isso, eventualmente, excepcionalmente, pode acontecer? Porque, primeiro, calibração, ou crânio muito espesso, um osso mais espesso, por causa de excesso de tecido gorduroso na mastoide, ou uma impedância anormal de membrana titânica, ou até mesmo variação individual de pessoa para pessoa. Então, na prática, isso acontece. Mesmo que a gente vá lá, reposicione o fone de via óssea, retesta a via óssea, às vezes a via óssea fica 5 dB pior que via aérea. Nesse caso, a gente vai acoplar a via óssea na via aérea, ok? E a literatura sobre a medida da via óssea apresenta estudos em relação aos limites técnicos do vibrador ósseo, a pressão e colocação do vibrador ósseo sobre a mastoide, uso do mascaramento, influência das doenças da orelha média e sobre os fenômenos de oclusão e de radiação acústica. A prática na área da audiologia clínica nos faz questionar até que ponto o resultado da avaliação da via óssea de um sujeito é verdadeira ou se é produto da interferência de atos ou fatos que ocorrem durante a audiometria. Esse é um slide de milhões. O que esse slide significa? Ele significa que nós testamos a via óssea e muitas vezes nós confiamos plenamente no teste de via óssea. Mas o teste da via óssea depende muito de muitos fatores. Às vezes a gente colocou o vibrador ósseo e quando saiu da cabina acústica e sentou no audiômetro, o vibrador ósseo escorregou e foi para outro lugar aqui, para cima da mastoide, e já não vai ser a via óssea fidedigna como deveria ser. Então, limites técnicos do vibrador, a pressão certa, será que você colocou no lugar certo? Ou será que, ao fechar a cabine e chegar no audiômetro, o vibrador ósseo escapuliu? Será que você utilizou o mascaramento certo? Para saber se às vezes foi porque você não usou o mascaramento? E efeitos de oclusão, efeitos da radiação acústica, às vezes você deixou um falso gap de 15 ali e deveria ter mascarado. Então, esse slide é de milhões porque fala o seguinte, questione até que ponto essa óssea é real ou ela é um produto de tantas interferências que podem existir na mensuração da via óssea, ok? Então, agora você vai prestar atenção em todas as possibilidades na mensuração da via óssea antes de entregar o exame errado, ok? E outro slide de milhões, esse também é de milhões. Essa parte que eu trouxe aqui para vocês nessa foto está no livro Prática da Audiologia Clínica, e eu vou ler com vocês. Atenuação interaural para via óssea. Quando um vibrador ósseo é colocado independente do local, seja na mastoide ou na fronte, sua vibração estimulará ambas cócleas, igual e simultaneamente.
o que significa que a melhor cóclea responderá prontamente. Dessa forma, a atenuação interaural para a via óssea é essencialmente igual a zero. Isso significa que se você colocar a via óssea de um lado ou a via óssea do outro, é essencialmente igual a zero. Tem livros de mascaramento que sugerem que a colocação da via óssea para mensuração de uma óssea livre, de uma melhor óssea, seja colocada na orelha com os melhores limiares de via aérea. Em razão dessa ausência de atenuação interaural, ou seja, ela é praticamente zero, essencialmente igual a zero, muitos autores recomendam que o mascaramento seja sempre utilizado ao realizarmos a audiometria por via óssea. Vocês já devem ter visto, aprendido com algum professor da faculdade, da graduação, ou em algum curso assim. A gente mascara a via óssea sempre. Se tiver gap de 5 ou gap de 10, tem que mascarar a via óssea. E o que o livro fala? Esse tipo de abordagem, no entanto, poderá levar-nos a utilizar mascaramento desnecessariamente em alguns pacientes, como foi exemplificado por Studebaker, em 1964, quando afirmou que, em indivíduos nos quais os limiares aéreos e ósseos da orelha testada estão nos mesmos níveis de audição, o uso do mascaramento na orelha não testada não afetará os resultados obtidos. O que o final aqui quer dizer? Se tiver diferença de via aérea e de via óssea de até 10 dB, são mesmo níveis de audição. Se a via óssea, se a via aérea aqui estiver em 10, e a via óssea estiver em 10, ou a via óssea estiver em 5, ou a via óssea estiver em 0, um gap de até 10 significa mesmos níveis de audição, não tem gap de 15. Então, não adianta, se você mascarar gap de 10, e esse gap, a via óssea ficar, existe um gap, uma diferença entre via aérea e via óssea de 10. Se você mascarar, aí vai vir para uma diferença entre via aérea e via óssea de 5, ou a via aérea e a via óssea vão ficar acopladas. Isso vai significar a mesma coisa. Então, o que está querendo dizer aqui é, via óssea, atenuação interaural, 0. E gap até 10, diferença até 10, não precisa mascarar via óssea, tá? Resumindo aqui para vocês. Então, a atenuação interaural de via óssea é essencialmente praticamente 0. Se eu der um estímulo de 50 dB na orelha esquerda, 50, a orelha direita vai escutar em 50. Via óssea, a atenuação interaural é 0. E a atenuação interaural na logoaudiometria, existem muitas recomendações nos livros, existem recomendações diferentes, existem ensinamentos diferentes, então eu fiz um apanhado daqueles 6 livros e faço o seguinte para vocês. A atenuação interaural, ela pode ser 45 para os testes de IPRF e SRT, então se você utiliza 45, é até mais ensinado nas graduações, pós-graduações, cursos de mascaramento, 45, tá certo? Está certo, certíssimo. Se você usa atenuação interaural de logoaudiometria 45, pode continuar que está certíssimo. E também nós podemos utilizar 40 para todos os testes de logoaudiometria. Os mesmos autores que falam assim, vamos usar 40 como unanimidade para todas as vias aéreas. Atenuação interaural de via aérea, 40. Ok, esses mesmos autores falaram assim, vamos usar 40 para logoaudiometria. Então, as duas possibilidades estão certas. Se você utiliza 45, você tem autores que respaldam 45 de atenuação para logoaudiometria. E se você utiliza 40 para todos os limiares de via aérea e para todos os testes de logoaudiometria, está certo também. As duas possibilidades estão corretas. E o que existem diferenças para ensinar quando mascarar na logoaudiometria, mas essa primeira linha é o que eu sugiro fortemente que vocês utilizem ela, porque no final, no frigir dos ovos, é o que a grande maioria dos autores chegam num consenso. A atenuação interaural para fala na logoaudiometria é a diferença entre o nível de apresentação do sinal da orelha testada, da orelha ruim, e a comparação com a via óssea da orelha boa. Guarde isso. Qual que é o sinal de estímulo de fala aqui? Então, a gente sabe que para fazer o IPRF, por exemplo, ou o SRT, você vai fazer média tritonal mais 40, não é? Esse é o estímulo que você vai começar a falar. Palavras monossílabas, palavras dissílabas. Então, esse valor final, você vai comparar uma atenuação interaural, se você usa 45 ou se você usa 40, você vai comparar a quem? A via óssea da orelha não testada. Então, se tiver uma diferença de 45, se você utilizar essa atenuação, ou uma diferença de 40, se você utilizar essa atenuação, comparada à via óssea da orelha não testada, aí você precisa mascarar. Tá bom? E aí nós vamos ver no caso clínico. Níveis de mascaramento. O nível mínimo de mascaramento é aquele nível assim, o limiar da orelha não testada, da orelha boa, é 20. Então, o mínimo que eu posso colocar de mascaramento é 10 a mais. É elevar esse nível de mascaramento, por exemplo, escutem 20, então eu vou jogar 30 de mascaramento, vou piorar pelo menos 10. Essa é a definição de nível mínimo de mascaramento. Em relação ao nível máximo de mascaramento, é o nível máximo de ruído mascarante que pode ser utilizado na orelha não testada, na orelha boa, sem provocar mudanças nos limiares reais da orelha testada. Existe uma fórmula, que é, depois que a gente obtém os limiares de via óssea da orelha testada,
depois de aplicar mascaramento na orelha não testada, ou quando estivermos aplicando mascaramento na orelha não testada, a gente vai avaliar a quantidade de mascaramento máximo. E a gente só consegue avaliar a quantidade de mascaramento máximo que a gente pode aplicar ali no momento, na orelha não testada, na orelha boa, quando a gente estiver na obtenção dos limiares de via óssea da orelha testada. Então, existe uma fórmula, mas eu vou explicar, ao invés de vocês decorarem, eu vou explicar no caso clínico para que vocês possam compreender. Mas a fórmula é via óssea da orelha testada mais 40 menos 5. Então, esse é o valor máximo que pode jogar de mascaramento lá na orelha boa. Então, quando você tiver a via óssea da orelha testada, mais 40 menos 5 é o valor de mascaramento máximo. E o valor de super... Vai ter que editar. Vai ter que editar um pedacinho da que eu dei uma travadinha aqui. Então, ó, tem que editar. Eu vou falar. Quando chegar nesse limiar aqui, eu vou avisar que tem que editar. Quando chegar nesse slide. Então, o mascaramento máximo é o mesmo raciocínio. Não, de novo. Eita. Tem que editar. Então, o supermascaramento é o mesmo raciocínio. O supermascaramento é a via óssea da orelha testada mais 40 já supermascara. Esse é o valor máximo que eu posso jogar de mascaramento lá na orelha não testada. Então, supermascaramento é via óssea da orelha testada mais 40. Via óssea da orelha testada mais 40 já é um valor de supermascaramento que eu não posso aplicar na orelha não testada, a não ser nos casos de perdas mistas e condutivas bilaterais, que o mascaramento mínimo coincide com o supermascaramento. Se o supermascaramento é via óssea da orelha testada mais 40, já é supermascaramento, já é um valor de supermascaramento na orelha não testada, então o mascaramento máximo do slide anterior é via óssea da orelha testada mais 40 menos 5. Fez sentido? Ótimo, então nós vamos entender melhor no caso clínico. E os ruídos mascarantes, só para que vocês entendam. O ruído do espectro da logoaudiometria, o ruído utilizado na logoaudiometria é o speech noise, é um ruído de banda larga. Então, é um ruído de 250 a 4.000. É um ruído porque ele mascara na logoaudiometria. Mas o ruído utilizado em frequência específica é o narrowbands. Então, o ruído de 1.000 é um ruído para mascarar a frequência de 1.000. O ruído de 4.000 é um ruído específico de banda estreita para mascarar 4. O ruído de 250 é um ruído específico para 250, de banda estreita, tá bom? Então, quando mascarar? Quando mascarar? Para a aplicação do mascaramento na audiologia clínica, duas perguntas têm que ser realizadas. A primeira é quando? Quando mascarar? E a segunda é quanto de mascaramento eu vou utilizar? Qual valor de mascaramento eu vou utilizar, tá? Quando mascarar, eu vou considerar 3 fatores. O nível de apresentação da orelha testada, os valores de atenuação interaural, por via aérea 40, por via óssea 0, e na logoaudiometria eu, Cris Bueno, utilizo 40 para todos os testes de fala, mas se você utiliza 45, está correto. E os limiares auditivos na orelha não testada, tanto os limiares de via aérea como de via óssea. E o quanto de mascaramento vai depender da técnica. Quanto? Então, eu preciso mascarar? Preciso. Mas quanto de mascaramento depende se a gente vai utilizar a técnica de Rude ou a técnica de atenuação interaural. Então, quando mascarar? Quando? Vamos mascarar via aérea, quando tiver uma diferença entre via aérea da orelha testada e via aérea da orelha não testada maior ou igual a 40. E vamos mascarar via aérea também, quando tiver uma diferença entre via aérea da testada e via óssea da orelha não testada maior ou igual a 40. São as duas regrinhas para mascarar via aérea, tá bom? Se você utiliza frequência específica de atenuação, então você vai utilizar em algumas frequências 40, outras 45 e outras 50. Quando mascarar na via óssea? Sempre que tiver gap de 15 ou maior que 15. Tem alguns autores que falam para mascarar sempre, mascarar com gap de 10, mascarar com gap de 5, mascarar via óssea sempre? Tem. Entretanto, como vocês viram na prática da audiologia clínica, esse ensino pode nos levar a mascarar desnecessariamente, porque gaps de até 10 significa mesmo nível de audição, não é gap considerado alterado para ser condutiva ou mista. Então, quando mascarar via óssea, quando tiver gap maior que 10, ou seja, gap de 15, gap de 20, qualquer gap maior que 10, gap de 15 em diante, eu preciso mascarar. E quando mascarar na logoaudiometria? Eu utilizo 40 para todos os testes de fala, todos os testes de logoaudiometria de atenuação interaural. Se você utiliza 45, tá tudo bem, tá certo, e tem respaldo científico para usar. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu preciso mascarar? Primeiro eu vou saber qual o valor final que eu vou dar de estímulo aqui, e a gente vai ver no caso clínico, tá? Então, vamos supor que eu vou dar
100 dB, aqui eu vou começar os testes de fala nessa orelha testada. Vou começar um IPRF em 100 dB. Vou falar pé, mão, dar, teu, quer, 100, menos 40 de atenuação, 60. Se tiver qualquer valor de via óssea melhor que 60, eu preciso mascarar. Entenderam? Então, eu vou falar quando mascarar na logoaudiometria? Quando eu tiver uma diferença entre o valor final do estímulo de fala, uma atenuação de 40, se você usa 40, ou uma atenuação de 45, comparado ao melhor limiar de via óssea da orelha não testada, aí eu preciso mascarar na logoaudiometria. Então, o mascaramento de fala é dessa forma. Então, é a diferença entre o valor final comparado à melhor óssea da orelha não testada. Se você utiliza 45 de atenuação, ok, eu utilizo 40 para todos os testes de logoaudiometria. Agora, quanto de mascaramento? Quanto? Qual o valor que nós precisamos aplicar? Como? Como mascarar? Tá bom, Cris, eu entendi. Eu até entendo a atenuação interaural, eu entendo perfeitamente que a atenuação interaural de via aérea, eu também utilizo 40 para todas as frequências, ou utilizo frequência específica, aquele quadrinho que você mostrou, sei que a atenuação de via óssea é 0, eu também mascaro gap de 15, também entendi agora o mascaramento na logoaudiometria, só que qual o valor? Então, nós temos duas técnicas que é a técnica de atenuação interaural, que também se chama nível de sensação, e a técnica de Rude, que também se chama técnica do Platon. E é aí que nós vamos aprender agora as duas técnicas e um caso clínico também. Então, vamos para o caso clínico de mascaramento, em que eu vou ensinar tanto a técnica de atenuação interaural como a técnica de Rude. Nesse caso aqui, suponhamos que o paciente, na anamnese, ele falou, eu tenho audição normal, ou limiares auditivos normais na orelha direita, geralmente o paciente fala assim, né, eu escuto normal na orelha direita e tenho uma perda auditiva na orelha esquerda. Já faço uso de um aparelho auditivo na orelha esquerda, já tenho essa perda há muito tempo, e eu vim fazer o monitoramento da audição. Ah, tá. Então, a gente tem uma anamnese assim. Ok. Aí eu fiz imitânciometria. Deu curva tipo A, bilateralmente. E aí, por exemplo, coloquei sonda na orelha direita, curva tipo A, e o ipsi presente, o contralateral ausente. Depois, aí, sonda na esquerda, o ipsi ausente e o contralateral aqui da direita presente pela aferência. Tá, então tem uma curva tipo A, e a aferência da orelha direita está normal, porque os limiares estão normais. E a curva A bilateral. Beleza. Então, fiz a hipótese diagnóstica, ele já me falou que está fazendo uso de aparelho auditivo do lado esquerdo, uma imitanciometria curva A bilateral, presença de ipsi na orelha direita, ipsi contra na esquerda, o ipsi da esquerda ausente, presença de ipsi na direita, contralateral da direita presente e o da esquerda ausente. Opa, então será que é uma neurosensorial aí do lado esquerdo? Vou criando a hipótese diagnóstica. E aí vou fazer a audiometria. Eu começo e faço via aérea da orelha direita, depois via aérea da orelha esquerda. E depois de fazer via aérea e via aérea, eu vou fazer uma óssea livre. Os livros recomendam que a gente faça uma óssea livre que vai servir para os dois lados. Eu sei que tem muitos colegas que aprenderam na faculdade ou em algum momento que você precisa fazer óssea da orelha direita sem mascaramento e depois óssea da orelha esquerda sem mascaramento para depois decidir se vai mascarar. E aí eu pergunto para vocês, eu não conheço o livro que ensina isso. Se alguém me mostrar o livro que ensina para fazer uma óssea livre da orelha direita e depois outra óssea livre sem mascaramento da orelha esquerda, eu gostaria muito de ler onde está escrito. Porque os livros ensinam para fazer uma via óssea livre, que ela vai responder para os dois lados. E a partir dessa óssea livre, ou chamada melhor óssea, óssea livre, óssea sem mascaramento, aí nós vamos decidir se precisa mascarar um dos lados, ou até mesmo se precisa mascarar bilateralmente, se for condutivas e mistas bilaterais. Então, tá bom. Então, fiz via aérea da orelha direita, nesse caso aqui. Fiz via aérea da orelha esquerda. Depois, tiro o fone, TDAH 39, e coloco o vibrador ósseo. Os livros também são bem unânimes ao dizer que vamos fazer uma óssea livre colocando o vibrador ósseo na melhor via aérea. Porque pode ser que essa via óssea seja da melhor via aérea. Então, eu vou colocar o vibrador ósseo na orelha direita. E aí, eu vou ter uma óssea livre. E essa óssea livre, ela está como? Ela está 10, 10 de um lado e 10 do outro. 15, 15, 15, 15, 15, 15. E 25 em 4.000. Ok. A partir dessa óssea, aí a gente vai perguntar, óssea, você é da orelha direita? Se a via óssea tiver uma diferença de até 10 dB entre a via aérea, ela é daquela orelha. Então, essa via óssea é da orelha direita. Via óssea livre, você é da orelha esquerda? Opa, tem um falso gap aí, ou até que se prove o contrário, eu tenho que saber se é mista ou se é neurosensorial. Tem um gap aí de maior que 15, então eu vou ter que mascarar, eu vou ter que encontrar a óssea da orelha esquerda mascarando a direita. Então, vamos perguntar, preciso mascarar via aérea? Vamos ver, orelha esquerda e orelha direita. Orelha esquerda, nesse caso, é a testada. Orelha direita, não testada. Existe diferença maior ou igual a 40 dB?
entre via aérea da orelha testada e via aérea da orelha não testada? Sim, tem diferença em todas as frequências, maior ou igual a 40. Tanto via aérea da orelha testada e VA da orelha testada, como via aérea da orelha testada e via óssea da orelha não testada. Então, vou precisar mascarar todas as vias aéreas. Tem gap aéreo ósseo? Tem. Tem ali. A óssea não vai poder ser considerado como sendo da esquerda. Então, eu vou ter que testar a via óssea da esquerda, mascarando a direita. E depois, na logoaudiometria, a gente vai fazer a pergunta também no momento da logoaudiometria, ok? Uma orientação de milhões. Alguns fonoaudiólogos, para encurtar o tempo do exame, para que ele seja mais rápido, muitas vezes, nesse caso, colocam um vibrador ósseo na pior via aérea. É errado? Eu não posso afirmar assim que está errado. Mas muitos livros de audiologia, principalmente os livros que explicam sobre mascaramento, a aplicação do mascaramento, por exemplo, da Cortelete e Alvarenga, elas falam assim, na aplicação do mascaramento clínico, na pesquisa da via óssea, sugere-se fazer a óssea livre na mastoide da melhor via aérea. Então, nesse caso, o aconselhado é fazer a óssea livre na melhor via aérea, ou seja, vibrador ósseo na orelha direita. E aí, nós vamos mascarar a via aérea, e quando testar a via óssea da esquerda, aplicando mascaramento na direita, claro que o vibrador vai para a esquerda, tá bom? Ok? Então, tá bom. Dentro desse caso clínico, nós vamos para a técnica de atenuação interaural. Na técnica de atenuação interaural, quando mascarar? Mesma coisa, quando tiver uma diferença entre via aérea na esquerda, via aérea da orelha testada e via aérea da orelha não testada maior ou igual a 40. Tem. E também tem diferença entre via aérea da orelha testada e via óssea da não testada maior ou igual a 40. Ok. E aí tem a fórmula da quantidade de mascaramento, que é via aérea da orelha testada, quanto que eu vou dar de estímulo? Exemplo, 60. 60 menos 40 de atenuação, na frequência de 1000, por exemplo, tá? 60 perde 40, chega aqui em 20. Mais 15 de segurança, 35 de mascaramento. Então, 35 é o valor que eu vou colocar na orelha direita para testar 60 aqui. E se tiver gap aéreo ósseo na orelha não testada, sempre o gap aéreo ósseo na orelha boa. Se tiver gap aéreo ósseo naquela frequência, eu posso somar o gap. Se for um gapzinho de 5 ou de 10, é opcional, mas gap de 15 tem que somar sempre. Ok. Então, vamos fazer mascaramento. Vamos precisar mascarar via aérea, via óssea? E logo, a gente já viu que sim. Precisamos mascarar via aérea, via óssea, e vocês vão ver que nós vamos precisar mascarar na logoaudiometria. E via óssea? Via óssea. A via óssea é da orelha direita. Tá lá em 10, 15, e é o mesmo valor que eu tenho aqui. Então, todo valor que eu der de via óssea aqui vai chegar ao mesmo valor. Então, nós vamos ver lá, daqui a alguns slides, quanto de mascaramento. Eu vou sempre pensar, quanto que eu tô dando aqui? Eu tô dando 10. Então, chega 10. Aqui, escuta, então eu vou dar pelo menos mais 15 de mascaramento. Se você ainda não entendeu, porque eu tô falando em um slide que não tem orelha direita e esquerda, você vai entender no caso clínico. Então, quando mascarar via óssea? Sempre que tiver gap maior que 10. Vocês viram que na orelha esquerda tem vários gaps que provavelmente não são reais. Então, eu preciso testar a via óssea da esquerda. Dependendo do valor de via óssea que eu der, vai chegar ao mesmo valor. A atenuação é 0. Então, eu vou precisar calcular baseado no valor de via óssea que eu der. Qual o valor de estímulo de via óssea que eu vou dar na orelha testada? Via óssea na orelha testada. Tanto. Chega aqui. Será que o limiar da orelha direita é melhor? Se for, né, vou precisar mascarar. Vou precisar aplicar mascaramento. Então, via óssea, o valor de via óssea da orelha testada, menos 0 de atenuação. Lembra que o da via aérea era menos 40, mais 15 de segurança? Então, se eu der um estímulo, via óssea da orelha esquerda, é a via óssea que eu vou testar. Dei um estímulo, via óssea em 15. Chega 15 aqui, se a orelha direita escutar melhor, eu tenho que mascarar, tenho que aplicar mascaramento na orelha direita. Então, tudo vai depender do valor de via óssea que eu vou aplicar aqui na orelha testada. Via óssea da orelha testada. Quanto que eu tô dando? A atenuação interaural é 0. Chega aqui. Tem limiar melhor na orelha direita? Então, eu tenho que jogar pelo menos mais 15 do que tá chegando. E o gap aéreo ósseo da orelha não testada, se tiver. Nós vamos ver o exemplo e os números, né, daqui a pouquinho. Então, aqui, já sei, preciso mascarar todas as frequências da via aérea, eu vou ter que testar todas as frequências de via aérea, mascarando a orelha direita, que é a não testada, e a orelha esquerda, via aérea, será a orelha testada. E depois, já entendendo o slide anterior, eu vou testar todas as frequências de via óssea da orelha esquerda, aí testar, descobrir os reais valores de via óssea da orelha esquerda, aplicando o mascaramento na orelha direita. A orelha direita, nesse caso clínico, é a orelha não testada, e a orelha esquerda é a orelha testada, tanto na via aérea como na via óssea e na logoaudiometria também. E na logoaudiometria, existe diferença? Então, ali, a média tritonal da orelha esquerda é 60. 500 mais 1000 mais 2, 60 dB. Então, eu vou começar a logoaudiometria
o teste de IPRF, por exemplo, eu vou começar em 100. 100. 100 perde 40 de atenuação, que é 40 que eu uso de atenuação. Se você usa 45, tá tudo bem. 100 menos 40, tá chegando aqui em 60 o meu teste de fala. Mas a orelha direita escuta em 10. Ela vai ajudar? Vai. Então, eu vou precisar mascarar na logoaudiometria. Então, eu sempre vou verificar qual é o valor final de estímulo na logoaudiometria. É tanto. Perde 40 de atenuação, ou 45 se você usa 45. E esse valor final do exame de logoaudiometria que eu estou fazendo, menos a atenuação, tem via óssea melhor? Tem. Então, eu vou precisar mascarar na logoaudiometria também, ok? Então, agora nós vamos para os cálculos. Fiz via aérea da orelha direita, fiz via aérea da orelha esquerda. Fiz uma óssea livre e sei que essa óssea é da orelha direita. E aí, vamos para tudo que eu falei nos slides anteriores. Então, por exemplo, vou pegar a frequência de 1000. Então, eu vou fazer aqui com vocês a frequência de 1000. Como que funciona a técnica de atenuação? Vou fazer mascaramento de via aérea. Então, via aérea, 65, vou fazer mascaramento de via aérea. Já sabemos que precisa mascarar. Por quê? Porque tem diferença entre via aérea da orelha testada e via aérea da orelha não testada, maior ou igual a 40. E também tem diferença entre via aérea da testada e via óssea da não testada ali na orelha direita. Então, a frequência de 1000. Vejam aqui o raciocínio. 65 é o valor de estímulo que eu vou dar na orelha esquerda, não é? É o pior valor de via aérea que eu tenho. 65 menos 40 chega aqui em 25. 25 está chegando aqui em 25, por causa da atenuação interaural de via aérea. 65 menos 40 chega em 25 na orelha direita. Só que a orelha direita em 1000 escuta em 20. Então, ela vai escutar um estímulo que chega em 25, porque ela é melhor, ela escuta em 20. Preciso mascarar? Preciso. Quanto? Então, 65 menos 40, 25, mais 15 de segurança, 40. Então, eu vou aplicar 40 de mascaramento aqui, vou deixar temporariamente aqui, 40. Quando eu der 65, 65 perde 40, chega aqui 25. Mas se eu tiver com 40, ela não vai ajudar temporariamente se eu der um estímulo de 40. Muitas pessoas perguntam assim, Cris, mas você ensinou, via aérea da orelha testada, menos 40 de atenuação de via aérea, porque você usa 40 para todas as vias aéreas, mais 15 de segurança na técnica de atenuação interaural, certo? Certo. Mais o gap da orelha não testada. Isso, mais o gap da orelha boa, mais o gap da orelha não testada. Então, a gente tem um gapzinho de 5. Gapzinhos de 5 ou de 10 não são obrigatórios de somar no mascaramento da atenuação interaural. Então, é opcional. Se você quiser somar 5 de gap, pode somar. Se você quiser somar 10, pode. O gap obrigatório de ser somado são os gaps de 15, que aí já sai do nível de sensação. O que é isso, Cris? Significa o seguinte, essa via óssea aqui, se ela estiver em 20, a via aérea está em 20. Se essa via óssea estiver em 20, em 15 ou em 10, é a mesma coisa. Continua, assim, tem o mesmo, a mesma... Sabemos que não muda nível de sensação, tá? Não estou falando de laudo, não. Não muda nível de sensação. Então, quando que a gente precisa somar? A frequência de 1000, por exemplo, tá? 65, orelha esquerda, perde 40, 25. 25 é o som que está chegando aqui. Então, eu tenho que piorar essa frequência, 25 mais 15. Tenho que deixar em 40. Se você quiser somar esse gapzinho de 5 aqui, ó, esse gapzinho de 5 da frequência de 1000, pode colocar 45 de mascaramento. Mas se fosse gap de 15, seria obrigatório, tá? Vou pegar outra frequência agora. Vou pegar 4000. 4000, a via aérea está em 70. 4000, via aérea em 70. Então, o que eu vou fazer? 70 de apito, 70 na orelha esquerda, via aérea. 70, perde 40, chega aqui em 30. 30. E 4000 chega em 30 e está escutando em 25. Então, a orelha direita vai ajudar? Vai. Então, 70, perde 40, chega aqui em 30, 25 está ouvindo. Então, 30 mais 15, 45 de mascaramento. 45 é o que eu vou aplicar na orelha direita. Então, quando eu for testar aqui em 70, eu vou aplicar 45 de mascaramento aqui. E aqui em 4000 não tem gap. Então, 45 de mascaramento. Essa é a técnica de atenuação interaural, ok? E via óssea? Então, nós vamos fazer isso só para vocês terem ali, vocês vão dar um pause aí agora, né? E vocês vão tentar fazer as outras frequências e verificarem se está tudo bem. Então, a técnica de atenuação é assim, o valor de via aérea da orelha testada, menos 40 de atenuação, chegou em quanto? Chegou em tanto. Mais 15 de segurança via aérea, mais gap da orelha boa, sempre o gap da orelha não testada, sempre o gap daquela frequência específica de onde você vai jogar mascaramento. Essa é a técnica de atenuação, tá? E para via óssea, tudo vai depender. Então, por exemplo, a gente pode começar do mínimo para o máximo? Sempre. A não ser que você tenha realmente um caso de várias audiometrias anteriores, você sabe que é neurosensorial, que essa orelha esquerda é neurosensorial, já é um paciente seu de muitos anos, você tem certeza que a óssea está acoplada ali na orelha esquerda, ou com uma diferença de 5 ou até 10, então às vezes você já pode começar com um mascaramento maior. Mas o mascaramento da técnica de atenuação interaural via óssea é assim, a gente não sabe se essa óssea aqui de 1000
ela está em 15, porque pode ser uma mista. Ou se ela está em 25, ou se ela está em 35, 45, 55, ela pode estar em qualquer valor. Ela pode ser uma mista, uma neurosensorial. Então, tudo vai depender do valor de estímulo que eu der de via óssea. Quando eu for testar a via óssea agora, eu vou colocar vibrador ósseo na orelha esquerda, mascaramento na direita. E eu não posso ocluir esse lado, né? Esse aqui fica de fora. Então, vibrador ósseo do lado esquerdo, mascaramento no direito. Então, eu posso começar do mínimo. Posso começar, por exemplo, eu tenho 15. Se eu der 15 de estímulo aqui, o que acontece? 15 chega a 15 aqui. E justamente a via óssea da orelha direita escuta em 15. Então, ela vai ajudar, ela vai responder por aqui. Tudo vai depender do limiar de via óssea, do estímulo de via óssea que eu der na orelha esquerda. Então, aqui eu tenho 15, né? 15. Se eu der 15 aqui, 15 de estímulo, 15 na orelha esquerda de via óssea, chega a 15, porque a atenuação é 0 e a orelha direita vai ouvir. Então, se eu der 15 de estímulo, se eu começar do mínimo para o máximo, eu tenho 15. Pode ser qualquer valor, via óssea, 15, 25, 35. Então, eu não sei se é neurosensorial ou mista, tá? Ok, aí eu tenho 15. Dei 15, chega 15 aqui. A orelha direita vai ouvir? Vai. Então, eu tenho que dar pelo menos mais 15 de mascaramento, 30. Se eu der um estímulo de 15 aqui, esse lado tem que estar com 30 de mascaramento. Aí, vamos supor que não ouviu. Então, eu subo 10 de estímulo, 10 de mascaramento. 10 de estímulo, 10 de mascaramento. Não ouviu. Aí, na frequência de 1000, eu cheguei até 65. 65 de apito, 65 chega aqui. Vejam o que está acontecendo. Eu fui do mínimo para o máximo, aí não respondeu com 15 de apito e 30 de mascaramento. Não respondeu com 25 de apito aqui e 40 de mascaramento do outro lado. Quando eu cheguei em 65, via óssea, eu fui aumentando, igual na audiometria. Eu cheguei em 65, o que acontece? 65, quando eu cheguei em 65, o que acontece do outro lado? Se eu der 65 de apito aqui, eu posso até ter perdido os cálculos, eu aumentei 10, aumentei do outro lado, mas eu cheguei em 65. Alguém me chamou. Não tem problema. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Eu não decorei fórmula. Então, eu dei 65 de apito, chega quanto do outro lado? 65. Se você der 65 de via óssea aqui, tá chegando 65 na orelha direita. E a orelha direita escuta aqui, ó, via aérea em 20, via óssea em 15. Então, você tem que fazer pelo menos ela piorar 15 dB pior do que o valor que está chegando. 65 de apito, chegou 65 aqui, 65 mais 15, pelo menos 80 de mascaramento. Essa é a técnica de atenuação interaural, tá? 65 de apito, chega 65 aqui, que é menos 0 de atenuação, mais 15 de segurança. Se você deu 65 na esquerda, chega 65, porque é 0 de atenuação, a orelha direita escuta em 65, mas você vai estar com 80 de mascaramento. Se você tiver temporariamente em 1000 com 80 de mascaramento, você vai poder testar em 65, que a orelha direita temporariamente não vai ajudar. E aí você vai poder descobrir onde está essa óssea. Será que está em 65, 60, né? E aí você vai descobrir. E aí a gente vai ter o valor dos exames. Nós vamos ter todos os valores de via aérea testados e todos os valores de via óssea testados. Então, aqui é um exemplo e eu vou voltar na logoaudiometria. Então, aqui é o exemplo do valor final. Claro que, mais um slide, o final vai ficar assim, né? O final vai ficar esse exame. Orelha direita, bolinha, e o símbolo de via óssea, porque aqui não foi testado com mascaramento, a gente jogou mascaramento na orelha direita. Quem foi testada foram todas as vias aéreas da orelha esquerda que foram testadas, então ela recebe o símbolo de mascaramento de via aérea, e todas as ósseas da orelha esquerda foram testadas, então ela recebe o símbolo de via óssea da orelha testada. Então o final do exame ficou assim, então uma neurosensorial na orelha esquerda, tá? Então só mostrei para vocês, vejam. A via óssea, na verdade, era a via óssea da orelha direita, não era a via óssea da esquerda. Depois que a gente aplicou mascaramento na direita, mesmo que foi do mínimo para o máximo, a gente obteve esse final de resultado. E aí, eu vou voltar na logoaudiometria, da técnica de atenuação, mas o que eu quero dizer para vocês? Tivemos super mascaramento? Agora, vocês aprenderam nos slides anteriores aquela fórmula, mas agora eu vou mostrar para vocês. Tivemos super mascaramento? Vamos ver. Depois que a gente tem o valor final da orelha testada, é que a gente descobre se existiu super mascaramento. Aqui, nessa tela anterior, tem todos os valores que foram aplicados de mascaramento na via aérea, né, entre o mínimo e o máximo, e os valores de mascaramento aplicados na via óssea. Eu comecei devagar, mas no final foram esses daqui. E aí, esses foram os valores máximos que eu cheguei em via aérea e via óssea. Ok. Qual é o valor de supermascaramento? Será que teve supermascaramento? Vamos ver. Supermascaramento, se vocês voltarem na aula, vocês vão ver aqui. Supermascaramento é via óssea da orelha testada, ou seja, via óssea da orelha esquerda, mais 40. Então, via óssea, por coincidência, todas as ósseas estão em 60. Então, supermascaramento seria via óssea da orelha testada, 60, mais 40, 100. 100 é um valor de supermascaramento. Se eu jogar 100 dB de mascaramento na orelha direita, supermascara. 100 de mascaramento na orelha direita, supermascara. Então, supermascaramento é via óssea da orelha testada,
mais 40 supermascara. Por quê, gente? Porque a atenuação interaural, ela vai e volta. A todo momento eu falei, gente, orelha esquerda, perto 40, vamos ver se a direita está ouvindo. O supermascaramento nada mais é que um valor tão alto, tão alto, tão alto na orelha direita, que pode voltar e prejudicar a orelha pior. Então, se eu pensasse assim, não quero fazer cálculo de mascaramento, eu vou jogar 120 de mascaramento na direita, em todas as frequências de via aérea ou de via óssea. Vamos ver o que ia acontecer? 120 de mascaramento na direita, que é a orelha não testada. Aí você testa 4.000 ali, 70. 70. Só que você está dando 120 de mascaramento. Quando você joga 70, 120 de mascaramento está tão alto que também tem atenuação para a própria orelha. 120 é na orelha direita, a orelha boa. A gente tinha que jogar 85 ali de via óssea. Mas eu joguei 120 para mascarar a via óssea, né? Mas eu joguei 120. Só que 120 perde 40 também. E poderia chegar aqui em 80. Então, é um mascaramento tão alto, que volta para a orelha ruim e atrapalha a obtenção dos limiares da própria orelha ruim. Então, supermascaramento é um valor muito alto que pode atrapalhar a obtenção dos limiares da orelha ruim. Supermascaramento é via óssea da esquerda, nesse caso 60 mais 40, 100 é supermascaramento. E mascaramento máximo é via óssea 60 mais 40, 100 menos 5 de segurança. Até 95 é o mascaramento máximo. Agora, vocês não decoraram mais aquele slide, vocês entenderam. E nós fomos 35 a 45 em via aérea e 75 a 85 em via óssea. Então, não tivemos supermascaramento. Quais casos que existe supermascaramento? Nos casos de perdas mistas ou perdas condutivas bilaterais, em boa parte desses casos, o supermascaramento é inevitável, porque o valor de mascaramento mínimo e efetivo pode coincidir com o supermascaramento. E aí nós vamos avaliar os casos e, se nós aplicarmos o valor mínimo efetivo, que coincide com o supermascaramento, mas a gente conseguir obter as vias ósseas, então a gente tem que continuar mesmo supermascarando. É inevitável, ok? E na logoaudiometria? Vamos ver que interessante? Por exemplo, aqui, ó, média tritonal da orelha esquerda. Eu tinha dado um exemplo se a média tritonal fosse 60, né? Mas aqui a média tritonal é 60 mais 65 mais 65, então a média tritonal é 65. 65 na orelha esquerda, 65 mais 40, que é a intensidade que a gente começa o IPRF e o SRT também, 105. Suponhamos que a saída máxima desse audiômetro, desse momento que eu estou fazendo aqui o exame, a saída máxima é 110 da logoaudiometria. Então dá para fazer o exame em 105. Entenderam? Média tritonal da orelha esquerda é 105. Não. Média tritonal da orelha esquerda é 65. Mais 40 de intensidade, 105. Então, vejam, 105 é o valor que eu vou começar a logoaudiometria na orelha esquerda. Lembrando que eu já fiz a logoaudiometria da orelha direita. Então, vamos ver. Média tritonal da orelha direita é 10. 10. Não. Média tritonal da orelha direita é 20. 15, 20, 20. 20. 20 mais 40, 60. Então, eu fiz aqui 60. Deu 92%, e o SRT tem que ser valor da média tritonal, 20, 25 ou 30. Bateu, 20, SRT, ok. Agora eu vou fazer a logoaudiometria do lado esquerdo. Vamos ver se a gente precisa mascarar? Lembrando que nesse caso a orelha direita é a não testada. Então 65 é a média tritonal da orelha esquerda, mais 40 para começar o IPRF, 105. Vamos ver se eu preciso mascarar. 105. Eu vou falar pé, mão, dar, teu. 105 menos 40 de atenuação, que é o que eu uso para todos os testes de logoaudiometria. Se você usa 45, tá certo. Tem as duas possibilidades. 105 menos 40, tá chegando aqui em 65. 65, e olha lá a orelha direita. Tem via óssea em 10, 15, é claro que ela vai ajudar. 105 menos 40 de atenuação, tá chegando a orelha, tá chegando 65. Então, é claro que vai precisar mascarar. Quanto de mascaramento? 100 menos 40, 65. Mais 15 de segurança. Mais 15 de segurança, 80. Então, 80 é a intensidade fixa que eu tenho que deixar nesse caso para fazer o IPRF em monossílabos, o IPRF em dissílabos, e depois o SRT, eu vou começar em 105 e vou diminuindo 10 a cada palavra que ele acertar. E para finalizar a nossa aula de mascaramento, vamos para a técnica de Rude, também chamada de platô. Essa técnica foi descrita por Rude em 1960. Também é conhecida como método do platô, método da mudança do limiar, método do sombreamento e também muito conhecida como técnica de Rude. O conceito da técnica de Rude é a introdução de um ruído mascarante na orelha não testada, que é sempre a orelha boa no momento, é a orelha contrária à que está sendo testada no momento. Produzirá uma alteração do limiar para o sinal de teste apenas se a orelha boa, se a orelha não testada estiver contribuindo para a resposta observada. Então, o que a técnica de Rude fala? Ela fala assim, vamos começar do mínimo de mascaramento possível na orelha não testada. E vamos testar aqui para ver se ela está ajudando. E aí, o que é mais interessante?
Quando mascarar? A mesma coisa. Quando tiver diferença entre via aérea da orelha testada e via aérea da orelha não testada maior ou igual a 40. Ou via aérea da orelha testada e via óssea da não testada maior ou igual a 40. Quando a gente pergunta quando a gente tem que mascarar a via aérea, o quando, a necessidade do mascaramento é igual para as duas técnicas. Agora, quanto? Qual o valor de mascaramento? Aí é diferente. Na técnica de Rude, não é assim, via aérea da orelha testada, menos 40 de atenuação para via aérea, mais 15 de segurança, mais gap da orelha não testada se tiver. Não é nada disso. Esquece isso, esquece. E a técnica de Rude é assim, limiar da orelha não testada, mais 15 de mascaramento efetivo, esta aqui via aérea, da orelha testada. Respondeu? Dá um platô de 10 para via aérea. Respondeu de novo? Dá o segundo platô de 10 para via aérea. Respondeu? Então é esse limiar mesmo. Tem pessoas que aprenderam que são 3 platôs. Não é que você aprendeu errado. É porque a técnica de Rude fala assim, limiar da orelha não testada, mais um mascaramento efetivo, que é esse primeiro incremento. Os primeiros livros que descrevem a técnica de Rude, esse valor de 15, ele foi utilizado como mais 10. E depois, mais um platô de 10 e um platô de 10. Atualmente, esse primeiro incremento já foi atualizado para mais 15. E depois o primeiro platô de 10 e o segundo de 10. Se você aprendeu 3 platôs, não é que é errado, é só a maneira de falar. Então, você dá o primeiro incremento e depois primeiro platô, segundo platô. Ou, se você chama esse aqui de platô, o primeiro incremento que é platô e mais 2 platôs. Entendeu? A técnica de Rude consiste em, eu vou mudar o limiar da orelha não testada. Primeiro, nos primeiros livros, era mais 10. Agora é mais 15. E depois mais 2 platôs de 10. Se esse limiar não modificar, é ele. E se ele não responder, aí eu aumento a intensidade e depois que eu aumentar, testo e dou mais 2 platôs de 10. Tá bom? E na via óssea também é a mesma coisa. Quando mascarar a via óssea? Quando tiver gap maior que 10. Ou seja, gap maior ou igual a 15. E como mascarar via óssea? No mascaramento de via óssea, eu vou sempre pensar lá. Orelha não testada. Eu vou dar 15 dB a mais no limiar de via aérea da orelha não testada. Tem que incluir um efeito de oclusão, um valor de efeito de oclusão de 15 para 500 e 10 para 1000, e começa o mascaramento. Ali, naquela frequência, começa o mascaramento mais 15 de mascaramento efetivo, que é o primeiro incremento. Se for 500 para via óssea, agora mascaramento de via óssea. Se for 500, eu tenho que dar mais um incremento de 15 de efeito de oclusão. Se for na frequência de 1000, eu tenho que dar mais 10 de efeito de oclusão, e não tenho que acrescentar efeito de oclusão em 2, 3 e 4. E aí, testo via óssea da orelha testada. Se permanecer, eu dou mais um platô de 5, testo de novo. Permaneceu, respondeu, dou mais um platô de 5. Então, é um incremento e mais 2 platôs. Se você chama esse primeiro incremento de platô, então são 3 platôs. Se você aprendeu assim, eu somo mais 10 e depois mais 2 platôs de 5, isso mesmo. Ou, agora, atualmente, se você se formou há menos tempo e na sua faculdade, o professor te ensinou técnica de Rude, e esse primeiro incremento foi ensinado, que é o mais atualizado agora, mais 15, e 2 platôs de 5 para a via óssea. E testa 2 platôs de 5 no mascaramento para testar a via óssea, tá? E, lembrando que não é necessário acrescentar efeito de oclusão em perdas condutivas e mistas bilaterais. E na logoaudiometria, quando mascarar é a mesma coisa. Quando mascarar é valor final, menos 40 de atenuação, e quanto que está chegando aqui? Tem uma óssea melhor? Então precisa mascarar. É a mesma pergunta de quando mascarar. Agora, se precisou mascarar, aí tem uma fórmula que a técnica de Rude fala assim, é o valor final, o valor, isso, o valor o valor sugerido na técnica de atenuação valor menos 40, mais 15 de segurança, mais gap, se existir. E o valor sugerido na técnica de Rude, para a aplicação do mascaramento na logoaudiometria, assemelha-se à técnica de atenuação. Então, praticamente a mesma fórmula, tá? Logoaudiometria, o valor final, menos 40, mais 15 de segurança, mais o gap, se existir. Então, na logoaudiometria é bem parecido, só que na via aérea e via óssea, não. Então, passo a passo da técnica de Rude. Lembram do caso clínico da técnica de atenuação? Fizemos via aérea, uma via óssea livre, perguntamos, essa óssea é de quem? É da orelha direita. E agora, precisamos mascarar a via aérea? Sim. Precisamos mascarar a via óssea? Sim. Precisamos mascarar na logoaudiometria? Sim. Qual o valor? Aí é diferente. Então, como é que a gente faz na via aérea? Tem ali 1000, vamos pegar 1000 de novo. 1000, cálculo de mascaramento para via aérea, né? Então, o que acontece? Tá lá em 65 a via aérea, não é? Na técnica de atenuação, eu já expliquei. A técnica de atenuação interaural, a gente pega valor daqui, menos 40, mais 15. Na técnica de Rude, não é nada disso. Nada. Na técnica de Rude é completamente diferente. E as duas técnicas não se misturam, tá bom? Eu preciso falar isso aqui bem claramente.
Tem gente que faz assim, valor final menos 40, mais 15, depois dou 2 platôs. Bagunçou todo o meio de campo de mascaramento que você possa imaginar. Eu gostaria muito de ver algum livro e algum artigo que fala para misturar a atenuação e RUD, porque até hoje eu nunca li nenhum livro e nenhum artigo que misture as duas técnicas. As duas técnicas são técnicas diferentes, eu nunca vou falar para vocês que uma delas é melhor que a outra. Eu uso a técnica de atenuação interaural e ensino a técnica de RUD, e tenho vários colegas audiologistas, colegas, amigos que usam a técnica de RUD, e tá tudo bem, desde que entenda perfeitamente o que está fazendo. Agora, misturar o meio de campo das duas, isso é inadmissível. Usar a atenuação e depois dar 2 platôs, isso não existe. A técnica de RUD é assim, ó, não pega limiar da orelha testada para somar ou diminuir a atenuação. A técnica de RUD é assim, vamos lá para a orelha não testada? Vamos, frequência de 1000. Qual que é o limiar da orelha não testada na frequência de 1000? É 20. Deixa eu dar um incremento aqui, mais 15, 35. Então, eu começo o mascaramento na orelha direita em 35 e testo aqui 65, tá? Tô fazendo mascaramento de via aérea. 35 é o mínimo. Limiar de via aérea da orelha não testada, tô fazendo mascaramento de via aérea. Pego o limiar de via aérea da orelha não testada, que é 20. Limiar de via aérea da orelha não testada é 20. Mais 15 de mascaramento efetivo, que é o primeiro incremento, começo em 35. Testo aqui 65. Continua em 65? Joia. Aí eu dou um platô para 45. Testo 65. Continua em 65? Levantou a mão? Sim. Dou mais um incremento, mais um platô para 55. Levantou a mão para 65? Então pronto. Significa que eu dei o mascaramento efetivo mais 15, que é aqui 20 mais 15 do primeiro mascaramento efetivo e mais 2 platôs de 10. Terminei com o mascaramento em 55 e testei aqui 3 vezes e o paciente continuou respondendo em 65. Essa é a técnica de RUD. Então, técnica de RUD é, eu vou testar aqui a via aérea, vou testar a orelha esquerda, que nesse caso é a orelha testada, é a que precisa ser testada, e eu vou aplicar mascaramento na orelha não testada. Entenderam? Então, recapitulando, sempre via aérea da orelha não testada, mais 15 de mascaramento efetivo e 2 platôs de 5, tá? Então, como eu falei para vocês, vou repetir. 20 de limiar de via aérea da orelha não testada, mais 15 de mascaramento efetivo, 35. Testo 65, um platô de 10 para 45, e respondeu em 65, e o outro platô de 10, chegando a 55 de mascaramento. Se o paciente respondeu em 65, ali é o limiar. Se ele não responder, aumento a intensidade, depois dou 2 platôs novamente de 10. E assim eu faço com cada uma das frequências de via aérea. Então, a técnica de RUD é limiar de via aérea da orelha não testada em todas elas. Eu vou acrescentar em cada uma delas mais 15 de mascaramento efetivo e testo a frequência. Eu vou fazer 4.000, por exemplo. 4.000, na técnica de RUD, eu não olho para a orelha testada, para nenhum dos limiares da orelha testada, só na hora de dar o estímulo. No valor de mascaramento, eu vou pensar assim, 4.000, o limiar de via aérea da orelha não testada é 25. Então, eu vou dar o estímulo, sim, eu olho para cá para dar o estímulo, não para o mascaramento. Vou dar o estímulo em 4.000 em 70, na orelha esquerda, e mascaramento na direita. Em 4.000, limiar da orelha não testada é 25. 25 mais 15 de mascaramento efetivo é 40. Aí eu testo aqui em 70. Escutou? Levantou a mão? Ok, 40. Aí eu dou um platô para 50 e testo 70 em 4.000 de novo. Depois dou mais um platô para 60, então depois de 40 eu dou primeiro platô, mascaramento de 50, testo 70 aqui em 4.000, orelha testada. E chego no segundo platô de 60, finalizando com mascaramento de 60, e testo. Continuou em 70? Ali é o limiar dele, acabou a técnica de RUD, tá? E se ele não responder em 70? Aí eu aumento a intensidade, e aumentei a intensidade, tenho que dar mais 2 platôs de 10 para a via aérea. E para a via óssea, via óssea, vou testar ali do mínimo para o máximo também. Vou dar 15, que o valor de via óssea pode ser 15, pode ser 20, 25, 30, 40, até 65, não pode? Então, eu começo do mínimo, 15. 15. Vou estimular 15 aqui, que é o mínimo. E aí, o que eu faço? Limiar de via aérea da orelha não testada, mais 15 de mascaramento efetivo, em 1.000, né? Mais 15 de mascaramento efetivo e mais 10 do efeito de oclusão. Em 500 é limiar de via aérea da orelha não testada, mais 15 de mascaramento efetivo, mais 15 de efeito de oclusão. Começa o mascaramento. Testo via óssea da orelha esquerda com esse valor de mascaramento aqui. E vou testando. Não, aí respondeu, dou 2 platôs de 5. Sempre. Não respondeu, em aumento a intensidade. Respondeu, 2 platôs de 5. O mascaramento de via óssea é limiar de via aérea da orelha não testada, mais 15 de mascaramento efetivo. Testo via óssea. Esse é o valor de mascaramento. Testo via óssea. Respondeu, 2 platôs de 5. Não respondeu, aumento. Aumentei a intensidade. Respondeu, 2 platôs de 5. E aí, olha lá embaixo, com 2 platôs de 5 em cada frequência, e o limiar vai ser o limiar da orelha testada quando ele não se modificar mais, tá bom? E
o valor de quanto de mascaramento na logoaudiometria é semelhante. Alguns livros falam assim, aí, na logoaudiometria é semelhante ao de atenuação. Valor, que é o mesmo que a gente fez, 105, menos 40, mais 15 de segurança, mais limiar da orelha não testada se tiver. Tem um livro na técnica de Rude que ensina assim, valor final da logoaudiometria menos 30, mais gaps da orelha não testada se tiver, tá? Então, a logoaudiometria na técnica de Rude não tem algum limiar de via aérea da orelha não testada, mais tanto. É bem semelhante ao da técnica de atenuação. É o valor final, menos 40 de atenuação ou menos 45, mais 15 de segurança. E se tiver gap na orelha não testada, soma o gap, tá bom? Soma a média dos gaps no caso da logoaudiometria. Então, aqui, novamente, aqui eu mostrei, né, o mesmo exame final. É claro que esse slide aqui é um slide que eu mostrei, ó, essa é a falsa via óssea, que nunca foi da orelha esquerda. Essa era a óssea que a gente tinha, que a gente sabe que é da direita, mas depois que eu mascarei, eu encontrei esse exame. E aqui, os cálculos de mascaramento mínimo e máximo com a técnica de Rude, mínimo e máximo com a técnica de Rude para mascaramento de via aérea e para mascaramento de via óssea, depois de todos os incrementos. E a gente percebe também que não existiu supermascaramento, analisando, porque quando a gente pergunta assim, teve supermascaramento? A pergunta também é a mesma, e para avaliar se teve supermascaramento é do mesmo jeito. Supermascaramento é via óssea da orelha testada, que no caso é a esquerda, via óssea da orelha testada mais 40. Então, 60, que são os valores ali, mais 40, 100. 100 é o valor que supermascara a orelha direita. Eu não posso jogar 100, eu posso qualquer valor até 95. Então, a gente viu que todos os valores de via aérea e de óssea que foram aplicados na técnica de Rude não supermascarou, ok? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter sido convidada pela equipe do software WinAudio para presentear vocês, meus colegas fonoaudiólogos, no dia 9 de dezembro, dia do fonoaudiólogo. Quero agradecer e parabenizar novamente cada um de nós por esse dia muito especial. Meu Instagram é @crisbuenofono. Se você gostou da aula, me dá gostei da aula lá no Instagram, vou ficar feliz de saber. Se tiverem mais algumas dúvidas, né, podem chamar o suporte do WinAudio, eu fico à disposição. É uma aula, mascaramento é um tema forever, é um tema para sempre. A gente sempre vai ter casos clínicos desafiadores, mas aqui eu dei um aulão especial para que vocês possam entender a diferença, técnica de Rude, técnica de atenuação interaural pela via aérea, via óssea e logo, é o mesmo raciocínio entre as duas técnicas, a diferença das duas, as duas não se misturam, então tem muito ouro nessa aula. Espero ter contribuído imensamente com vocês, tá? Um forte abraço, feliz dia do fonoaudiólogo, e agora tem um recado do pessoal da WinAudio para vocês. Um beijo! Que aula foi essa, né, pessoal? A Cris realmente entregou tudo hoje. Conteúdo aplicável, direto e que faz diferença real na nossa prática clínica, né? E antes de tudo, eu queria parabenizar, né, pelo seu dia do fonoaudiólogo, uma profissão que transforma, né, as vidas das pessoas todos os dias, com escuta, técnica, sensibilidade e principalmente, né, propósito. Vocês merecem todas as homenagens. E para celebrar então esse dia tão especial, a Fono Week segue cheia de surpresas. Vamos sortear então 3 kits Fono, que tem uma caneca, uma caneta, uma bolsa, um mousepad, tudo personalizado da fonoaudiologia. Como participar? Basta estar lá no grupo da Fono Week e comentar aqui embaixo do vídeo, #FonoWeek, simples assim. Então já comenta aqui para garantir a sua participação. Aproveitando que você está aqui, hoje você viu na aula como organização, análise e histórico transformam o atendimento, que é exatamente isso que o WinAudio faz por você todos os dias. Durante a Fono Week, quem ativa o plano tem acesso a preço especial exclusivo. Pensa, 6 meses totalmente gratuitos, suporte ilimitado, laudos personalizados, acesso offline, histórico completo do paciente por até 20 anos e também pode adquirir o módulo PCA com 50% de desconto. E o melhor, você já pode começar a usar este mês. É só clicar no link que está aqui no comentário. Se essa aula te mostrou que o seu atendimento pode evoluir,
O em áudio é o próximo passo. Clica no link, fale com a nossa equipe e ative essa oferta exclusiva que é só aqui da Fono Week.